que, que nos acompanha nessa noite aqui, nesse seminário sinodal de música online. Desejo que a graça e a paz de Deus estejam com cada um e cada uma de vocês. Especialmente desejo que o Santo Espírito acompanhe e inspire a Daniele, né? Daniela, nesta noite, né? E desejo também que cada um e cada uma de vocês aproveite bem este seminário. A gente sabe que hoje à noite, domingo à noite, há em muitas comunidades cultos, celebrações, então muitas pessoas vão ver isso que está acontecendo aqui à noite em outros dias, né? Nos próximos dias. Nós vamos partilhar isto, né? Então, além de nós que vamos estar em primeira mão acompanhando aqui, também outras pessoas vão se unir nesse aprendizado aqui. Então, eu desejo que tenhamos uma abençoada noite, uma inspirada noite, e que também possamos acrescentar mais ao nosso conhecimento nesta área da música. Que Deus abençoe a todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, pastor Sinodal. E convido o nosso coordenador do Conselho Sinodal de Música aqui do Sino do Rio Paraná, Ernesto, meu vizinho aqui de paróquia, né? Pois eu sou da paróquia de Maripá e o Ernesto é membro, participante ali da paróquia de Nova Santa Rosa. Então, uma boa noite a todos que aceitaram o convite de participar desse seminário. E com uma meditação que novamente será por parte do pastor Alex. Lembro novamente que é importante manter o áudio fechado para evitar que outros sons acabem interferindo no nosso encontro. Uma palavrinha também sobre o Conselho Sinodal de Música. Nós estamos à procura de novos integrantes, novas pessoas que queiram contribuir neste conselho que faz um trabalho em todo o Sínodo Rio Paraná. Nosso sínodo tem uma abrangência geográfica bastante grande, mas com a possibilidade hoje da tecnologia online, isso permite que nós exploremos mais esses recursos e possamos nos animar, nos edificar mutuamente, mas também com alguns dos encontros presenciais que são organizados pelo Conselho, a gente tem oportunidade para trocar ideias, sempre em vistas da edificação das comunidades através da música. A música ela desempenha um papel muito importante para comunicar a fé, para fortalecer a comunidade na sua participação da missão com Deus. E eu quero então trazer palavras do apóstolo Paulo, que estão registradas em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 7 e 8. E Paulo escreve: por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado na flauta, ou na harpa, ou em qualquer outro instrumento? E se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Somente esses dois versículos aqui da carta de Paulo, para vocês entenderem o contexto maior em que Paulo traz esta ilustração. Paulo está falando a respeito do uso dos dons, os diferentes dons que fazem parte da vida das pessoas,
os diferentes dons que fazem parte da comunidade cristã. E, dentro desta carta, neste capítulo, ele está, então, argumentando que os dons precisam ser usados para a edificação da comunidade. Os diferentes dons, seja o dom da música, seja o dom do falar, seja o dom de sabedoria, esses diferentes dons precisam ser usados para que a comunidade possa crescer em Cristo. E esses 2 versículos que eu compartilhei com vocês, é apenas uma ilustração que Paulo traz, assim, de passagem, ele menciona a questão da música, que é o nosso tema hoje à noite. Paulo traz essa ilustração e eu aproveito esta ilustração para falar também sobre a importância que a música tem dentro da comunidade e a música precisa ser comunicada de uma forma bem clara, pois Paulo menciona a voz humana, Paulo menciona a flauta, Paulo menciona a harpa e a corneta no seu exemplo. E se esses instrumentos, incluindo a voz humana, se esses instrumentos não produzirem um som bem claro, quem pode saber com clareza o que está sendo tocado? Ou seja, se o som não sair com clareza, o som do canto, da voz humana, o som da flauta, o som da harpa, ou de qualquer outro instrumento, quem é que vai entender a melodia que está sendo tocada? Paulo também menciona a corneta aqui. Aqui a gente lembra que nos tempos de Paulo, a corneta, o trompete, era usado para convocar o povo para a batalha. Existia um toque, então, de alerta dado por esse instrumento. E imaginem a situação, um exército inimigo se aproximando de uma cidade, e se essa corneta não for bem tocada, né, se houver falhas na hora de tocar a corneta, as pessoas não vão identificar o som e não vão se preparar para se defender. Então, é importante que o som da corneta seja identificável. Essa ilustração que Paulo usa para falar a respeito de dons, de uma forma geral, nós vemos, então, nessa ilustração, a importância de cantar e tocar bem, produzindo sons para serem compreendidos pela comunidade. Não adianta cantar de qualquer jeito, é preciso cantar bem para que isso seja compreensível para nós e para as pessoas da comunidade. E aqui eu gostaria de falar também como um pastor que tem uma experiência como músico. Uma certa época na minha vida, cheguei a trabalhar em orquestras profissionais e grupos de música, e ainda hoje continuo colaborando dentro das comunidades com o dom da música. Eu gostaria de dizer que a música bem cantada, ou a música bem tocada, ela precisa sentar num tripé. Sim, um banquinho de 3 pés, pois a música ela consiste de 3 partes, pelo menos 3 partes, e eu destaco aqui inicialmente a parte emocional, o outro tripé é a parte intelectual, e tem também o pé corporal do preparo físico. Então, inicialmente, a parte emocional. E sabemos, vocês sabem, que a música mexe com as emoções. Eu percebo isso claramente aqui em casa. Nós temos uma filhinha de 1 ano e 6 meses, e a gente liga na televisão, na internet, as músicas, e ela começa a dançar, cheia de alegria. A música, ela mexe, ela toca com as emoções. Quando a gente tem uma música no coral para compartilhar com a comunidade, esse compartilhar dá um certo prazer, tanto para quem faz, como para quem ouve a música.
E a música, ela vai mexendo com sentimentos, dependendo da melodia, ela pode gerar alegria, pode gerar uma certa medo e preocupação. Ela gera diferentes sentimentos, inclusive o sentimento de pertencimento, né? O sentimento de que nós pertencemos a uma comunidade. Isso é algo muito bonito que acontece nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, o canto comunitário. Estamos cantando como comunidade e a nossa voz se junta a outras vozes e sentimos que pertencemos a uma comunidade, que pertencemos a um grupo de pessoas a quem chamamos de irmãos e irmãs. Esse é o aspecto emocional da música. Inclusive, tem até um ditado popular que diz: quem canta, seus males espanta. Então, quem canta, aquelas preocupações, aqueles medos podem ser afastados através da música. Agora, eu gostaria de acrescentar algo a esse ditado popular, se vocês assim me permitem, uma pequena brincadeira, né? Mas quem canta, os seus males espanta. E se canta mal, espanta também os seus vizinhos. Se canta mal, espanta também os seus vizinhos. E com isso eu quero destacar a importância das duas outras partes da música, né? Lembrando que a música, ela faz parte, ela tem um tripé. Então, o primeiro pé é o aspecto emocional, mas os outros dois pés também são muito importantes, pois a música, ela tem um aspecto intelectual. A música é resultado da criação humana. Uma pessoa, ela sentou, ela talvez fez uso de um poema que lhe deram, ou ela mesma escreveu as palavras, o poema, e organizou os sons da música para formar uma melodia que encaixa bem com as letras desta música, deste hino. Um exemplo desse aspecto intelectual da música nós encontramos num hino destinário, novo livro de canto da ISLB, é o hino 43, a letra e a música de Martinho Lutero, e ele escreveu a seguinte letra: das profundezas clamo a ti, Senhor, meu Deus, ó escuta. E aí a letra, ele colocou com essa melodia: das profundezas clamo a ti, Senhor, meu Deus, escuta. Ou seja, ele usou a sua criatividade, a sua inteligência para usar uma música que fala de angústia, de uma pessoa que está na profundeza, e a própria melodia musical transmite isso. Das profundezas, ou seja, lá embaixo. Eu estou lá embaixo, Senhor. Clamo a ti, Senhor, escuta-me. O Senhor vai lá para cima. Então, percebemos aqui o uso da inteligência para transmitir, comunicar uma mensagem que faz uso de palavras e que faz uso de sons musicais. E quando a gente observa isso, né? Quando você que toca, você que canta na comunidade, percebe isso, a gente consegue interpretar e comunicar melhor esta música junto à comunidade. Então, a música, ela tem um tripé, o tripé emocional, um dos pés é o pé emocional, o outro pé é o pé intelectual, e por fim eu quero falar do pé, que é o pé corporal, ou preparo físico. Aqui lembro novamente a palavra que Paulo escreveu ali em 1 Coríntios,
Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem vai se preparar para a batalha, né? Paulo usa a imagem, então, de uma corneta de guerra, convocando a cidade para se preparar, para se defender contra um exército inimigo, e a corneta precisa tocar, e ela precisa ser bem tocada. Mas se a pessoa não tiver um preparo físico, não souber como assoprar aquela corneta, não vai sair um som direito. A corneta não vai cumprir a sua função. E assim pensamos também em relação à voz humana. É a nossa voz. Nós que cantamos, nós que tocamos um instrumento musical, nós precisamos também usar o nosso corpo, fazer um certo exercício, um preparo físico com o nosso corpo para cantar ou para tocar um instrumento musical. O regente, talvez o regente no coral de vocês, o regente ou a regente, às vezes inicia o ensaio com aqueles exercícios de aquecimento. São exercícios, na perspectiva de muita gente, exercícios chatos, mas necessários, porque é um preparo da nossa voz, é um aquecimento da nossa voz. Quem toca um instrumento musical faz algo parecido. Eu, por exemplo, toco um instrumento de sopro chamado oboé, e sempre que eu tenho oportunidade, eu faço um aquecimento antes, assopro umas notas longas, para o meu corpo se ajustar com o instrumento. Então, tudo isso é importante. O pé emocional, o pé intelectual e o pé corporal, o nosso preparo físico. E assim quero, então, convidar a nossa palestrante da noite para nos conduzir adiante com a reflexão. A proposta é, de fato, trabalhar com alguns elementos básicos de teoria musical. Eu conheço a Daniele de Blumenau, Santa Catarina, ali nós tivemos oportunidade de tocar juntos em algumas ocasiões, também dentro do Conselho de Música do Sino do Vale do Itajaí, nós nos encontramos. Então, fico muito contente desta oportunidade de nos reencontrarmos e sermos conduzidos esta noite pela Daniele. Lembro mais uma vez que, se vocês tiverem perguntas, anotem essas perguntas. Nós vamos ter um momento no final, onde, então, queremos trazer as nossas perguntas. Então, passo a palavra para a nossa palestrante. Muito obrigada, pastor. Boa noite, gente. É uma grande alegria estar com vocês, ainda que virtualmente. Como o pastor Alexander já começou a falar, eu sou aqui de Blumenau. Eu trabalho com música há muito tempo e eu acredito muito no potencial da música nas nossas comunidades e na importância de entendermos que a música que a gente faz não é qualquer música. A música que a gente faz é uma música muito importante, porque a música que a gente faz é louvor. E justamente por isso que a gente tem que se dedicar tanto e fazer da melhor forma possível. Nós nem sempre somos ou temos na nossa comunidade os melhores músicos. E não é essa a questão, nós não queremos tirar e deixar apenas os melhores músicos tocando. Mas nós queremos sempre buscar melhorar pessoalmente, para que a gente possa fazer da melhor forma possível a música das nossas comunidades. Para que essa música seja um louvor que envolva, que motive, que comunique o evangelho e assim por diante. Então, eu agradeço muito por essa reflexão inicial que nos ajuda a entender muito isso do porquê, sim, igreja é lugar de estudar a música, não só de tocar, mas de se pensar a música, de estudar a música e assim por diante. Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão enxergando já a minha tela? Sim, já vi os belezinhas, obrigada. Bom, eu quero me apresentar e contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que faz muito sentido, para que vocês entendam um pouco o lugar de onde eu falo.
Nessa foto, essa menina aqui bem na frente, loirinha, sou eu, quando eu tinha meus 5 para 6 anos. Eu faço música desde muito cedo, porque eu nasci em uma família de músicos. Meu pai sempre tocou trompete nos cultos de domingo e minha mãe é professora de música, regente do coro. E ela conta que me levava para os ensaios do coro quando eu ainda era bebezinha, no carrinho. Primeira vez que eu fui num curso de música foi dentro da barriga dela. Então, a música me acompanha desde muito cedo. E apesar de eu ter tido grandes oportunidades de aprender música e de estudar com pessoas incríveis, o tempo todo na minha trajetória, dentro da igreja, também foi oportunizado que eu estudasse. E isso, para mim, faz uma diferença gigantesca. Eu comecei a fazer aulas de flauta quando eu tinha 5 anos e eu aprendi a ler partitura na mesma época que eu aprendi a ler e escrever. Fui alfabetizada em notas musicais e em escrita ao mesmo tempo. Mais tarde fiz aula de piano, de violino, de técnica vocal. Quando fiquei adulta, fiz faculdade de música. Depois eu fiz mestrado em educação musical e pós-graduação em revitalização de comunidades. E o tempo todo, desde que eu me conheço por gente, eu toco nos cultos de domingo. Inclusive, acho que eu posso contar nos dedos de uma mão só quantas vezes eu fui no culto sem tocar. Porque para mim faz parte da celebração participar da música. Lembro até de uma vez que nós estávamos na praia e a gente foi no culto e daí a gente descobriu que ninguém ia tocar. Nós voltamos correndinho para casa, porque tínhamos levado os instrumentos até a praia e a gente tocou no culto, porque a gente não resistiu à tentação de tocar em mais um culto. Enfim, eu acredito muito na música de comunidade e é por isso que eu acho que é importante a gente falar de teoria, para que a gente possa fazer ela cada vez melhor. Então, primeiro eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho do porquê estudar teoria musical, também o que envolve essa tal de teoria musical. E a terceira pergunta que eu acho que precisa pairar na nossa mente para que a gente possa se aprofundar é se a música feita na igreja precisa da teoria. Bom, eu já vou começar respondendo, eu não vou abrir para vocês responderem isso, mas são reflexões importantes. Porque a teoria musical, ela é basicamente sistemas destinados a registrar, compreender, analisar, classificar, compor, comunicar música. Ou seja, a teoria musical existe para trazer liberdade para as nossas práticas musicais. Liberdade, que estranho, né? Mas quando a gente entende que a teoria, as notas, a harmonia, as regras todas estão ali para nos dar liberdade, isso faz toda a diferença. Isso porque, quando a gente conhece as notas musicais, nós somos capazes de aprender novas músicas sem depender de alguém que cante repetidas vezes. Vocês já devem ter passado por essa situação de querer aprender uma música e ouvir 567 vezes a mesma música. Quando a gente sabe teoria, não dependemos disso. Quando a gente entende as estruturas por trás das belas melodias, nós somos capazes de nos comunicar com mais qualidade com os outros músicos. Afinal de contas, nós queremos fazer música coletivamente. Nós, às vezes, precisamos simplificar partituras ou cifras para poder incluir pessoas diferentes. A gente, às vezes, quer escrever arranjos, né? Quando a gente tem um oboé para tocar com a gente, não é todo dia que tem um arranjo escrito para oboé, né, Pastor Alexander? Mas a gente também pode escrever quando entende de teoria. E isso a teoria permite que a gente inclua instrumentos e músicos diferentes da gente. Quando estudamos teoria, ampliamos a nossa experiência com a música e, consequentemente, possibilitamos que as nossas comunidades possam também se conectar cada vez mais com a prática musical. Então, a teoria ela não está ali à toa. Então, voltando para as perguntas que eu tinha feito antes, sim, a música da igreja precisa da teoria, porque nós queremos fazer música com muita gente, e nós queremos comunicar. Eu não combinei com o pastor Alexander, mas sim, nós queremos que o nosso som seja compreendido, para que a mensagem do evangelho seja levada adiante também através da música. E é inevitável falar de teoria no momento que vivemos sem comentar sobre esse moço, o livro de canto. O livro de canto, eu sei que vocês tiveram já um seminário sobre ele,
mas ele, para mim, é um grande símbolo da necessidade de se pensar educação musical. E educação musical de forma organizada e também comunitária e total. Não é só em alguns livros de canto que vieram as partituras. A partitura, as notas musicais, estão em todos os livros de canto. No meu, no de vocês e nos da comunidade. Embora eu sei que nem todas as comunidades estão usando, mas a partitura está presente em todos eles. E isso fala da nossa identidade luterana. Mais do que isso, nós temos músicas que estão escritas a mais vozes. Isso, para mim, é um sonho da nossa igreja, de que a gente possa ter uma comunidade que canta a vozes. Porém, o livro de canto sozinho, ele não faz nada disso. Ele precisa estar na mão das pessoas, ele precisa ser usado, a gente precisa colocar ele em prática. Nós precisamos nos apropriar desse material e usar ele com alegria, porque ele ganha vida mesmo quando ele é usado para fazer música. Então, sim, o livro de canto é, na minha opinião, um apelo à nossa igreja a pensar em educação musical, uma educação musical contínua, coletiva e que envolva toda a comunidade. E é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Obviamente, a gente não vai aprender tudo de teoria hoje, não teria como. Mas eu quero fazer algumas provocações de algumas coisas que nós podemos sair daqui hoje sabendo, ou, para as pessoas que já entendem disso, coisas que são muito rápidas de a gente explicar e ensinar para os nossos coralistas, para os nossos confirmandos e para as nossas comunidades como um todo. Bom, não passou, foi. A primeira coisa que a gente precisa entender na parte de teoria musical é que nós escrevemos em cima de 5 linhas. Por que 5 linhas? Tem a ver com toda uma história da música e que experimentou outras formas. Já se teve uma época que a gente tinha partitura de muitas linhas, 10, 11, 12 linhas, só que era muito difícil de perceber em que lugar estava. Uma outra época a gente teve partituras de 4 linhas, mas elas não supriam exatamente as necessidades. E já fazem alguns séculos que utilizamos 5 linhas para grafar os sons. E essa é uma linguagem muito fácil de se compreender. Parece, às vezes, meio abstrata demais, mas ela é muito lógica. Diferente da língua portuguesa, por exemplo, e da nossa escrita, que a gente precisa decorar cada um dos símbolos, a música é lógica. Se a gente entende alguns deles, nós somos capazes de entender todos eles, ou muitos deles. Bom, vamos adiante. São 5 linhas e 4 espaços, e a gente conta de baixo para cima. Isso é algo que está combinado entre as pessoas, é um padrão, independente do material de teoria que você falar, quando tiver escrito alguma coisa sobre a primeira linha, vai ser a linha bem de baixo. Isso é um padrão que a gente precisa entender e adotar para que consiga se comunicar com facilidade com os demais músicos. Então, são 5 linhas e, portanto, 4 espaços entre essas linhas. E quanto mais para cima nós colocamos uma nota, que aqui estão só bolinhas mesmo, cabeças de notas, mais agudo fica o som. E se a gente entende isso, só isso, a gente já é capaz de entender muita coisa. E eu quero mostrar isso para vocês. Por exemplo, a música Graça, Senhor, eu rendo. Acho que ela é super conhecida. Pelo menos aqui nós cantamos muito. Imagino que vocês também conheçam. De qualquer forma, a música Graça, Senhor, eu rendo, se nós pensarmos na melodia, eu vou até parar de compartilhar minha tela para vocês me enxergarem maior. Se a gente pensar na melodia, ela faz: graças, Senhor, eu rendo, muitas graças por este novo dia. Pensando só no movimento da melodia, a gente tem graças, Senhor, eu... Tudo na mesma altura. Daí sobe. Rendo, sobe mais. Muitas, desce. Graças por este, desce. Novo e desce. Dia. Só isso. Só essa percepção, que é algo que nós já fazemos, que nós já sabemos, que nós já cantamos, já nos ajuda muito. Aqui eu fiz exatamente esse movimento da mão, tá aqui nesse desenho, nesse gráfico improvisado que eu fiz na tela. Mas se a gente transformasse essas linhas em bolinhas, a gente teria isso aqui, ó.
Graças, Senhor, eu subiu. Rendo, subiu. Muitas graças por este novo dia. Claro que essa daqui não é a partitura da música Graças, Senhor, eu rendo. Mas ela já tem muitas informações. E se vocês olharem para a partitura de verdade da música e olharem para as bolinhas, para a cabeça das notas, vocês vão ver exatamente esse mesmo movimento. Graças, Senhor, eu rendo, muitas graças por este novo dia. Só olhar, só perceber, só prestar atenção onde estão as bolinhas, as cabeças da nota. Se elas estão subindo, descendo ou ficando, já nos diz muita coisa. E é algo que a gente pode ensinar com muita facilidade para os nossos coralistas, para os nossos confirmandos, num encontro de oase. Não usa nem 5 minutos. E isso já abre muitas portas. E eu vou mostrar para vocês. Um exemplo clássico que nós temos de questão de por que a gente precisa olhar para a partitura e não só para o texto, são os hinos de aclamação. Por exemplo, só no livro de canto, fora todos os outros que a gente tem nos diversos materiais, só no livro de canto, nós temos 9 hinos em que o texto é apenas aleluia. Aqui eu escolhi 3 exemplos de aleluias diferentes. Se eu tiver só o texto, é isso aqui que eu vou ter. 3 vezes exatamente a mesma coisa. Só o texto não está me comunicando, não me ajuda a entender o que eu devo cantar, ou tocar, ou executar, ou conduzir a comunidade. Não está me dizendo muito. As notas me dizem. E antes de a gente falar se é um dó, um ré, um mi, um fá, mesmo sem saber disso, se a gente olhar para o movimento das notas, se elas estão subindo ou descendo, nós já somos capazes de identificar qual desses aleluias está acontecendo. Por exemplo, eu vou cantar um deles. Vou pegar aqui meu violão. Vou cantar um deles, que eu imagino que não é tão conhecido, mas é uma dessas 3 partituras. Gosto muito desse aleluia, por sinal, é um baião. Bom, só por isso, só ouvindo ele, a gente já é capaz, sem saber se é um dó, um ré, um mi, sem dar nome para nada disso, de identificar qual desses 3 aleluias são. Primeira coisa que a gente vai perceber é o primeiro movimento. Aleluia! Então, isso tem uma nota, a segunda já sobe. Aleluia! E continua subindo, depois desce. Aleluia! Aleluia! Então, só olhando para as bolinhas, esquece o resto da nota. Mas para as bolinhas, para a cabeça das notas, a gente consegue descobrir se é o aleluia 1, 2 ou 3. E eu vou pedir para alguém abrir o microfone e tentar me dizer qual dos 3 é. Mas eu vou pedir para que quem abrir o microfone para responder seja uma pessoa que não lê partitura. Não vale ser alguém que lê partitura, não. E não tem problema se errar, não. Tá bom? A gente vai ajudar junto. Alguém me diz se é o aleluia 1, o 2 ou o 3 que eu tô cantando. E aí? Temos uma tentativa? 1. Alguém falou 1. Todos acham que é o 1? Alguém discorda? Eu não consegui abrir rápido de chegar. Eu acho que é o 2. 2. É o 2. Mais um 2. Sim, é o aleluia número 2. E a grande sacada tá ali no início. Ó,
eu vou apontando junto com o mouse para ajudar a gente a enxergar. Aleluia, subiu. O primeiro aleluia tinha o A e o Lê. As duas primeiras notas estavam no mesmo lugar. Seria um Ale. Ou aqui o último. Ale. Duas vezes a mesma nota. Mas a gente está em aleluia, aleluia, aleluia. Era o aleluia 2. Quem chutou o 2 estava no caminho certo. Essa percepção, esse olhar para a música como um gráfico é, na minha opinião, a coisa mais importante e simples de a gente fazer e ensinar para a nossa comunidade. Isso porque traz um impacto muito imediato para as práticas musicais comunitárias. E a gente ensina isso parando para mostrar, às vezes, a partitura, mas a gente ensina isso com as mãos, apontando. Quando a gente para na frente da comunidade para cantar um hino novo e aponta porque aqui subiu e ali vai descer, quando a gente ajuda a comunidade a cantar com gestos, a gente está começando a ensinar esses movimentos do gráfico, que é a partitura, porque a partitura nada mais é do que um gráfico. Esse tipo de conhecimento é o que, na minha opinião, nós deveríamos ter, ensinar, falar com toda a nossa comunidade. Porque, gente, a comunidade quer, a comunidade tem vontade de fazer música de qualidade. A comunidade gosta de se envolver, de fazer algo diferente, de cantar vozes. A gente está muito enganado quando pensa que a comunidade quer cantar sempre a mesma coisa. Ela não gosta de cantar coisa nova quando não é ensinado para ela. Mas quando a gente ensina, a comunidade fica bem feliz. Bom, só para não deixar no ar, os 3 aleluias que tinham a partitura aqui, um deles era o 177 do livro de canto, que é da Agenda Prussiana. Esse segundo é o 181 da Cimei Ferreira, Cimei Monteiro, que é um baião. E essa terceira é o aleluia de Sinclair. Bom, mas vamos adiante. Como eu falei, perceber o movimento das notas e entender a partitura como um gráfico já ajuda muito, muito na performance. E é algo que podemos ensinar com facilidade para coralistas e até para comunidades. E aqui eu vou fazer um parênteses rápido, que é algo que tem dado muito certo nas comunidades aqui onde eu atuo. Eu atuo em 3 comunidades aqui da minha cidade e nós fazemos esse tipo de trabalho com os confirmandos. Na minha comunidade de origem, nós já fazemos isso há 9 anos. Então, nós temos 9 gerações de pessoas da comunidade que sabem ler o básico de partitura. E isso vai fazer com que, a médio e longo prazo, nós tenhamos uma comunidade que lê partitura e vai permitir que a gente faça coisas diferentes. Então, é um caminho simples. A gente, em alguns encontros do ensino confirmatório, trata disso. E isso é um conhecimento que fica e que aos poucos vai se espalhando por toda a comunidade. Vamos adiante. Claro, até agora a gente está falando assim só de um gráfico, de um olhar mais ou menos para a partitura, mas a gente vai começar a se aprofundar um pouco nisso. Como nós já vimos, a partitura é um gráfico do som, mas diferente de outros desenhos que podemos fazer para representar o som, a partitura é bem exata. O uso das linhas já nos permite definir o quanto uma nota subiu ou desceu. Porém, se quisermos definir exatamente, precisamos dar nome a pelo menos uma nota. E a gente faz isso através das claves. Essa moça bonita aqui, que tem gente que acha que é o símbolo da música, se chama clave de sol. A clave de sol, embora seja um símbolo muito bonito, ela não representa som nenhum. Ela tem origem na letra G, que significa que se refere à nota sol, mas ela não gera som nenhum. Na partitura, a gente não canta ela. Ela está ali, na partitura, única e exclusivamente para nos dizer aonde está a nota sol. A clave de sol, ela é desenhada a partir da segunda linha da partitura e faz com que a gente defina que na segunda linha da partitura a gente tem a nota sol. E essa é a única coisa que nós precisamos decorar.
Na segunda linha, quando a gente tem clave de sol, nós temos a nota sol. Se a gente decorou isso, a gente sabe tudo. Se a gente sabe onde está o sol, a gente sabe onde está qualquer nota, desde que a gente conte. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. O sol fica na segunda linha, conforme eu já falei para vocês. E se vocês pensarem no nome das notas, que a gente aprende isso lá de criança normalmente, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Isso é uma escala para sempre. A gente vai seguir exatamente essa ordem. O sol fica na segunda linha, subindo um pouquinho nós temos a nota lá. Subindo mais um pouco temos a nota si. Subindo mais um pouco, dó. Mais um pouco ré, mais um pouco mi, mais um pouco fá, mais um pouco sol. E se eu tivesse continuado, daí seria o lá, daí o si, o dó, o ré e assim por diante. Então, nós seguimos essa sequência. Uma vez na linha, outra vez no espaço. Importante, as notas são escritas tanto na linha, e quando a gente fala em música em na linha, é exatamente na linha. Não é como na época da escola, que a professora dizia, escreve na linha, e a gente escrevia em cima dela, né? Não, em música, quando a gente fala de uma nota que está na linha, a linha passa por dentro dela. Então, o sol está na linha, o lá no espaço, o si na linha, o dó no espaço, e assim por diante. Então, a única coisa que nós temos que decorar é o sol. O resto vai seguindo a sequência que nós sabemos já, que já está na nossa mente desde que a gente é criança. E também é possível descer a partir da nota sol. Né? Aqui tem de novo a sequência dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, antes do sol nós temos o fá, por isso que abaixo dele tem o fá. Antes do fá nós temos o mi. Antes do mi nós temos o ré e assim por diante. De novo, sempre uma nota na linha, outra no espaço. Mas tudo isso está partindo do sol, porque no início da nossa partitura nós temos a clave de sol, que nos define onde está a nota sol. Então, se a gente colocar todas as notas que a gente viu aqui nesses dois slides em sequência, nós temos o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e assim por diante. E se vocês verem, é exatamente uma nota na linha, outra no espaço, na linha, no espaço e assim por diante. Importantíssimo. O dó grave, esse dó aqui, que é o dó central, o dó 3, quem toca piano ou teclado é o dó que fica bem no meio, quem toca flauta doce, soprano é aquele dó com todos os buraquinhos fechados. O dó 3, o dó central, o dó grave da clave de sol, ele tem uma linhazinha pequenininha. Isso porque a gente continua seguindo o padrão linha e espaço, mesmo que as 5 linhas da nossa partitura já tenham acabado. Então, o dó grave tem uma linha só dele. Então, aqui nós temos todas as notas. Claro que não é de uma hora para outra que a gente consegue identificar todas elas. A gente precisa entender como isso funciona. E para quem não lê partitura ainda, o caminho está em parar tudo e começar a procurar uma nota. E eu sugiro que seja a nota sol. Abre o livro de canto, um inário, a pasta do coro e procura onde é que tem a nota sol. Não necessariamente agora, mas essa semana. Nós precisamos treinar os nossos olhos para isso. E quando a gente começar a identificar sem dificuldade a nota sol, a gente vai ser capaz de identificar qualquer nota, porque segue essa lógica. Então, quem não lê partitura ainda, fica essa tarefa para essa semana. Procura a nota sol. Como uma criança, quando está sendo alfabetizada, quem aí tem filhos ou já conviveu com uma criança nessa fase, talvez lembra, que a criança, quando ela começa a identificar, por exemplo, a letra A, ela anda na rua apontando, mamãe, a letra A tá ali, ó ali, a letra A, e assim faz com que rapidinho decore. A gente também precisa fazer isso em música. Então, a tarefa está em lembrar que na segunda linha tem a nota sol. Se a bolinha da nota está na segunda linha, é nota sol. E a gente vai fazer até um exercício. Aqui eu tenho uma música, que é a música Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Mas aqui tem várias notas. E eu quero que vocês olhem para essa partitura e encontrem pelo menos uma nota sol.
Lembra que a nota Sol fica na segunda linha. Dá uma olhada, encontra uma nota Sol. Eu vou logo abaixo circular onde é que estão todos os Sols, para ver se vocês olharam para o lugar certo. Bem na segunda linha. Não é acima da segunda linha, é bem na segunda linha. Pronto. Todos esses que estão circulados são notas sols. Se vocês olharam para uma nota que está circulada, parabéns, vocês já estão identificando a nota sol. Esse processo de entender, de olhar para a partitura, é um processo que no início complica a nossa vida. Complica no sentido de que a gente canta tanta coisa de cor, ou só pelo texto, a gente toca violão com texto e cifra, e parar tudo e olhar para a nota faz com que o nosso trabalho, num primeiro momento, fique mais difícil. Eu sei, mas é só num primeiro momento. Porque quando a gente passa a entender todas essas estruturas, tudo isso vai facilitando cada vez mais. Vou adiante. Porque até agora a gente só falou da bolinha da nota, que é a cabeça da nota, que é o que vai definir se é um dó, um ré, um mi, um fá, um sol, um lá, um si. Mas nós vamos ter outras coisas. Temos ainda alterações, eu vou pular essa parte porque o nosso tempo está apertadinho. Mas a gente vai falar do resto da nota, nós vamos falar do tempo. Porque se a bolinha, se a cabeça da nota define que nota é, todo o resto da estrutura da nota vai definir quanto tempo essa nota dura. Por exemplo, aqui tem as figuras que a gente mais utiliza, que a gente mais vai encontrar por aí. Nós temos essa figura aqui que não tem haste nenhuma, que se chama semibreve. Temos essa que não é pintada e tem uma haste, que é a mínima. Temos aqui essa mesma, mas agora pintada, que é a semínima. Aqui tem uma voltinha fofa, que é a colcheia. Aqui tem duas voltinhas, que é a semicolcheia. E essas figuras todas, elas vão definir a duração de uma nota. Essa duração, ela é uma proporção. Sempre uma vai ser metade ou o dobro de uma outra figura. Nós aqui vamos partir dos compassos de base 4, que são os compassos mais comuns. Quem entende de compasso sabe que isso vai variar, mas nesse momento, para deixar as coisas mais concretas, nós vamos falar dos compassos quaternários, que é o que nós mais vamos encontrar, por exemplo, no livro de canto. Então, nesse caso, a semibreve, essa figura vale 4 tempos. A mínima, 2, a semínima, 1, a colcheia, meio e a semicolcheia, 1/4 de tempo. Essas figuras, elas vão aparecer na nossa partitura e vão nos ajudar a entender quanto que nós temos que segurar ou não uma nota. Importante, as colcheias, essas que têm essas voltinhas e valem meio tempo, elas, quando estão escritas uma seguidinha da outra, elas podem ser escritas juntas, sem alterar em nada o tempo dela. Bom, isso fica um pouco abstrato, então vamos para algo mais concreto. Por exemplo, a música Os que Confiam no Senhor, que imagino que também seja conhecida de vocês. Os que confiam no Senhor. Aqui nós temos várias colcheias, que são as notas de meio tempo, e uma semibreve, que é de 4 tempos. Vou voltar lá, ó. A semibreve de 4 tempos e as colcheias de meio. Nós já sabemos cantar essa música, mas se a gente pensar num pulso, numa pulsação, nós temos os que confiam no Senhor. Nós temos sempre 2 sílabas, 2 notas por pulsação. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. As notas aqui, ó, de 4 tempos, elas são bem mais longas. Por isso que a gente canta aquele Senhor. São como um monte de Sião. 4 tempos.
essa definição de tempos, ela é super importante porque é essa questão que faz com que a música não seja só um amontoado de notas, mas sim que tenha uma melodia onde determinadas sílabas ganham mais destaque do que outras e assim por diante. E tem mais uma questão de tempo que eu quero dar uma pincelada rápida, que é justamente o compasso. Porque se vocês olharem, essa música, Os que Confiam no Senhor, está dividido em fatiazinhas. São os compassos, que são divididos por barras de compassos e definidos por fórmulas de compasso. Essas fórmulas de compasso, lá no início da partitura, elas vão definir o ritmo da música, a acentuação da música. E para a galera que toca violão, isso é extremamente importante. A gente precisa saber qual é a batida que nós vamos fazer no violão. Por exemplo, nessa música, no livro de canto tá em Fá. Vai começar com Fá, mas não adianta eu fazer qualquer ritmo no meu violão. Por exemplo, se eu fizer uma valsa. Os que confiam... Não, eu não consigo nem cantar junto com uma valsa. Os que confiam no Senhor. Ou se eu fizer um... Opa, desculpa. Os que confiam no... Não cabe. Ela é uma música quaternária que vai nos definir o tempo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. E assim por diante. A fórmula de compasso, o compasso, essas informações também estão na partitura. E também vão nos dizer que ritmo a gente tem que fazer no violão. É assim, num passe de mágica que a gente descobre tudo isso? Não. É com muito treino, estudo e, com certeza, olhando para as partituras. Já digo de cara que 4x4 vai nos referir sempre a 4 tempos por compasso. Então, vai ter que ser um ritmo no violão que combina com 4 tempos. A gente vai ter músicas que é 3x4, que vão ser valsas, e assim por diante. Mas isso é um assunto ainda para a gente se aprofundar. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a partitura tem muitas informações presentes nela. Nós não temos uma ou outra coisinha que está lá. Tudo. Toda a nossa performance musical pode ser registrada, compartilhada e tá ali para a gente decodificar. E a gente faz isso estudando e entendendo de teoria. E a questão ali dos compassos, deixa eu só concluir, que a gente estuda compassos, pois eles interferem diretamente na interpretação da música. A métrica, a acentuação, o acompanhamento rítmico e tantas outras coisas são definidas pela fórmula de compasso. Então, meus queridos, quando a gente fala de partitura, a gente passou por várias coisas, eu dei umas pinceladas, umas provocadas. Quando a gente fala de partitura, nós estamos falando de um sistema muito, muito, muito engenhoso e que está em constante transformação, porque com a música contemporânea, onde estamos incluindo outros sons, a gente também está criando formas de registrar isso também em partitura. E não é para engessar a nossa prática musical, é pelo contrário, é para que a gente possa fazer cada vez mais, ampliar cada vez mais. Porque a partitura ela é incrível, ela é cheia de informações que só nos ajudam a fazer aquilo que a gente já faz com tanto carinho. E para terminar essa minha fala, antes da gente abrir para algumas conversas, eu tenho ainda umas últimas provocações para fazer. A primeira coisa que eu quero dizer é que é o que eu já falei no início, né? Que a igreja precisa falar mais, muito mais, sobre educação musical. Nós precisamos falar de educação musical dentro da igreja. Aqui são fotos, inclusive, de alunos meus, minhas crianças lendo partituras rítmicas aqui, dançando, tocando num seminário de música em Rodeio 12. Aqui é um
um encontro dos flautistas da comunidade. E quando eu falo de educação musical, eu não estou falando só de aula de instrumento. É claro que a aula de instrumento é importante, não quero tirar a importância dela, não. Mas eu estou falando de uma educação musical que seja pensada para a nossa prática musical. Porque, como diz o Queiroz, o Luiz Ricardo da Silva Queiroz, que foi por muitos anos, inclusive, presidente da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, a educação musical é um fenômeno da cultura e, como tal, está entranhada às demais dimensões que constituem sua inserção na sociedade contemporânea. Nesse sentido, toda educação atende a anseios, necessidades e definições culturais e, portanto, qualquer proposta educacional nasce para servir as demandas que lhes são apresentadas social e culturalmente. Então, como e onde a gente aprende música? Talvez a resposta que vocês me dariam seria em aulas de música ou, em alguns casos, na escola. Espero que aos poucos essa seja a realidade, né, no nosso país, que se aprenda música na escola, sim. Mas a gente aprende música também na comunidade, a gente aprende música no culto, a gente aprende música no grupo da Oase, ou deveria estar aprendendo. Tem um trabalho incrível da Soraya Eberly, que é uma excelente musicista, doutora em música da nossa igreja. Ela hoje não mora mais aqui, ela está na América Central, trabalhando junto com seu marido, num trabalho pastoral e missionário. Mas o trabalho a dissertação e também a tese dela de doutorado, mas especialmente a dissertação, vai falar justamente disso, das muitas possibilidades de se aprender música nos ensaios. E ela também não fala só desse aprendizado de música, que é aprender a tocar um instrumento, mas quer entender de teoria, quer entender de partitura, quer entender de teologia, quer entender muito mais profundamente do que é fazer música nas nossas comunidades. Então, sim, que os nossos ensaios possam cada vez mais ser espaços, momentos de formação integral da música. Porque, como o pastor Alexander falou tão bem no início, né, desse tripé, que a música tem o seu pezinho emocional, o intelectual e o corporal. E eu quero dizer que ajuda completamente no outro, eles são totalmente interdependentes, porque quando nós estudamos teoria, que talvez seria a parte mais intelectual da música, porque ela é matemática, ela é lógica, ela precisa de decodificação de símbolos e tal, mas quando a gente estuda a teoria, nós melhoramos a nossa possibilidade de fazer corporalmente mais a nossa música, tecnicamente melhor, mas também a gente é capaz de sensibilizar e mexer muito mais profundamente com os sentidos das pessoas, porque a música que a gente faz não é qualquer música, a música que a gente faz é louvor e, portanto, precisa ser feita da melhor forma possível, sempre. E ainda não posso deixar de falar aqui a música, o musicar, pegando emprestada a expressão que o Christopher Small usa para práticas musicais, é uma ação coletiva. A gente precisa de uma educação musical que seja total. Não adianta só o nosso regente de coro saber teoria musical, mas nós queremos que todos saibam para que juntos possamos de verdade propagar a mensagem através da música, vivenciar o louvor, fruir musicalmente e também, claro, nos divertir fazendo música, porque também faz parte que a gente faça música com muita alegria. E para terminar, eu acho que a gente poderia refletir agora, e eu quero abrir para vocês conversarem comigo, me falarem um pouco das realidades de vocês, também tirarem dúvidas, mas qual é a educação musical que nós temos hoje, como ISLB, ou como comunidade, né? Porque a ISLB é muito diversa, e também que educação musical a gente ainda quer, que educação musical nós queremos para as nossas comunidades. E é isso, eu espero que vocês sintam-se motivados nesse sentido a pensar cada vez mais educação musical
E eu ainda quero, depois da gente conversar um pouquinho, mostrar alguns caminhos de como a gente pode estudar. Tem alguns materiais muito legais que eu gostaria de indicar para vocês, 2 minutinhos no final. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês sobre a realidade nas comunidades de vocês, ou se surgiram dúvidas, né? Sobre educação musical, o que a gente pode fazer de uma forma bem concreta, o que nós temos e o que a gente gostaria de ter e o que a gente pode fazer para chegar lá. Então, a palavra está com vocês. Que excelente, Daniela, que você mencionou, que você depois vai compartilhar alguns recursos, material para a gente poder se aprofundar, porque de fato essa era uma das minhas perguntas. E tenho mais perguntas, mas acho importante a gente ouvir aqui de outras pessoas. O nosso sínodo é bastante grande e pelos nomes aqui eu estou vendo que existe uma diversidade de comunidades representadas hoje à noite. Inclusive, lembrando que esse nosso encontro está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado depois no YouTube, e vale a pena a gente, então, repassar para os nossos colegas no coral, repassar aos nossos colegas do grupo de música, de grupo de canto, para que também se sintam animados para se aprofundar nesse pé intelectual, que é importante também. Abrimos o espaço aqui para mais pessoas trazerem as suas perguntas e colocações. Posso fazer uma pergunta? Deves? Todo bien. Sabe, muy interesante la posición de la teoría musical, solo que me gustaría también decir que na comunidade eu trabalho com os grupos de louvor e eu trabalho bastante com os integrantes, em sua maioria não sabem de teoria musical. Então eu trabalho bastante com cifras musicales e, digamos, queremos aprender um cântico novo. Eu uso os recursos que tem a ISLB, que são as músicas de MP3. Entonces, me parece que hay un conflicto entre ese recurso de MP3 con las músicas que están escritas no inário. Porque si voy no inário una música y eu vou no recurso de MP3, muitas vezes é bem diferente as músicas, um ritmo diferente, nada a ver com o que está no inário. E a vezes eu mando essas músicas para os integrantes escutar. E quando eu ensaio de maneira diferente, e eles falam, escutamos de um jeito diferente, agora vamos ensaiar de um jeito diferente. Então, eu acho que também seria bom ver nesse aspecto e conversar sobre isso para poder que haya sincronização em ambas partes, tanto no inário como nas músicas que disponibiliza em MP3. E também me gostaria saber eu sou muito pouco de partitura musical. Eu soletro as notas musicais, mas eu entendo bastante por audição. Eu posso me virar muito bem, sacar as 4 vozes, dirigir o coral. Mas essa introdução que você deu é muito válida. E eu só queria, sobre esse ponto, sobre o conflito que há entre o inário com o recurso que tem o MP3, né? Talvez se poderia rever isso e que haya um padrão onde todos poderíamos seguir, ou cada comunidade cria seu próprio estilo, né? Não sei. Muito obrigada. Eu acho que você traz algumas coisas muito importantes para a nossa conversa. Quanto aos recursos que nós temos de gravação, é algo muito complicado. Primeiro, eu não acho que nós, como igreja, como partes da ISLB, queremos que cada comunidade faça do seu jeito. Não é que a gente não pode ter diversidade. Não, a gente tem que ter diversidade. Mas a gente também quer uma unidade. E eu acho que é um pouco nesse sentido. Eu não sou da comissão do livro de canto,
Então, eu peço licença para afirmar uma coisa dessa, mas eu acho que é nesse sentido que, ainda, tantos anos depois, a nossa igreja lança um livro de canto de alcance nacional. Eu acho que a ideia é que a gente tenha uma unidade e para isso que a gente tem a partitura. E daí a gente entra num conflito muito, muito peculiar, que é justamente esse. A partitura ela é bastante exata. A partitura ela não abre muitas dúvidas de que melodia a gente vai cantar, do tempo, nem nada disso. Ela abre espaço para interpretação. Interpretação, acompanhamento, arranjos, isso sim, isso é bem legal. Mas em alterações, não. A partitura ela traz uma exatidão. Então, as gravações nem sempre são feitas com esse critério todo. Eu entendo muito a sua colocação e eu acho que seria muito legal se nós, como igreja, tivéssemos um material bem confiável para consultar. A verdade é que esse emaranhado de MP3 que surgiram, e muitos surgiram agora durante a pandemia, não foram feitos de uma forma ordenada e organizada via, por exemplo, Conselho Nacional de Música e assim estruturado. Na verdade, veio por uma necessidade. E, você sabe cantar a música 33? Eu sei. Gravo, te mando, e assim foi se espalhando todo esse material. Então, a gente precisa, sim, de uma unificação, porque é uma realidade ainda da nossa igreja que muitas pessoas aprendem a música pelas gravações e não pela partitura. Então, se é uma realidade, a gente precisa suprir isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vem o outro lado. Eu acho que nós também, como igreja, e agora eu não falo só do sínodo de vocês ou do meu sínodo, mas nós, como ISLB, também precisamos, então, pensar em educação musical. A gente precisa de mais ações de educação musical para que isso não seja mais um empecilho. Eu não tenho a solução para te dar, seu José, mas é uma realidade, infelizmente, que os materiais de áudio não foram todos feitos de uma forma criteriosa. Surgiu como necessidade e agora na pandemia estourou isso. Que bom, que é grande alegria que a gente tem tantas gravações. Mas, ao mesmo tempo, dá uma certa angústia porque nem todas essas gravações foram acompanhadas da forma correta. Então, eu acho que, sim, é uma necessidade, é algo que nós, como igreja, precisamos pensar, mas eu acho que não resolve a gente só disponibilizar um MP3 legal para todo mundo aprender. Eu acho que a gente tem que também fazer o outro caminho, que é investir em teoria. Vou vender o meu peixe nesse sentido, porque eu acho que a teoria musical é o caminho, porque a partitura está ali e ela é exata. E se a gente seguir a partitura, se nós, como igreja, como ISLB, a gente seguir a partitura, sim, vai ser diferente, porque na comunidade do pastor Alexander tem oboé, na minha até tem também, mas é bem raro de a gente ter oboé por aí. Então, vão ter características sonoras diferentes, mas a gente vai estar fazendo a mesma música. Então, é um equilíbrio. Precisamos pensar nisso e eu acho que é algo que também eu, inclusive, vou escrever, eu não tinha pensado nisso, mas vou escrever para o Wagner, que é o atual, nossa autoridade musical da ESLB hoje em dia, como uma demanda que surge. Seria legal termos essas gravações, mas junto temos que investir em educação musical. Eu começo a falar, não paro mais, desculpa. Mais dúvidas, contribuições? Eu tenho uma pergunta. Vai ter mais eventos desse seminário? A gente vai continuar estudando essas partituras ou esse é um evento único hoje? Essa pergunta eu acho que não é para mim. Mas, pelo que eu sei comigo, temos só hoje. Mas uma notícia boa que eu dou, acho que eu posso fazer essa propaganda aqui, se eu não puder, desculpa, mas é que aconteceu já esse ano um curso bem mais longo de música que envolveu teoria musical e também outros conteúdos, porque foi algo promovido pela ISLB, que aconteceu, que deu muito certo e que a gente vai fazer novas edições.
e estamos começando a pensar e sonhar um curso da ISLB de teoria online, algo gravado e tal, mas isso não é algo que está pronto. Hoje, me corrija se eu estiver errada depois, pastor Alexandre, mas hoje o intuito é mais provocar, para que a gente saiba que a gente quer aprender isso. E, não sei, eu acho que se vocês querem aprender isso, se vocês conversam entre vocês, é fácil a gente organizar para aprender. O que tem que ter é pessoas com vontade de aprender. O resto a gente resolve. E por isso tem uns materiais bem legais que eu quero já encaminhar para vocês, assim, que são possibilidades, são caminhos. Mas esse curso especificamente é só uma provocação. Mas tem coisa legal vindo por aí por parte da ISLB e imagino que também por parte do Sínodo. Ernesto, você gostaria de responder a Rosângela? Você que é o nosso coordenador do conselho. Então, eu achei muito legal a aula dela de música, a teoria musical muito bem explicada, né? Muita coisa a gente já tem um pouco de noção também, mas eu achei assim uma maneira muito boa a colocação dela, da Daniela, assim, conforme as explicações dela. Eu acho que a gente agora, contendo esse conteúdo aqui, a gente vai expor ele para o pessoal que não está participando. Tem muita gente que tem compromisso hoje à noite, tem gente que tentou conectar e não conseguiu, desistiram, né? Então, depois que a gente tem esse material, a gente vai expor ele e vão ver a reação desse pessoal, né? Dos cantores, dos grupos de louvor, dos corais que nós temos aqui, e a gente então vai ter uma resposta. Então, eu calculo que realmente a gente poderia promover outros seminários assim, né? Assim, normalmente é um por ano, né? Mas a questão é que a gente está vivendo uma experiência agora, então como que isso vai funcionar e como vai ser a aceitação do pessoal, né? Que quer aprender a teoria musical, né? Então, promover mais vezes seguidos, tem que então aguardar um pouco esse pessoal, né? Eu acho que a Daniela foi muito bem, a sua explicação, né? Então, pena que todo mundo não possa estar conectado agora, né? Mas com certeza a gente vai repassar esse material para eles e eles vão ouvir, vão assistir isso aí. Eu acho que vai ser bom. No futuro acho que vai ser assim, porque a questão presencial muitas vezes é difícil, as viagens muito longas e tal, é caro, e acho que o meio assim online é muito bom. Então, eu acho que é assim. Mas acrescentando a fala do Ernesto, nós do Conselho do Sino, do Conselho de Música, sentamos, conversamos, primeiro decidimos então organizar um evento online. Qual seria o tema? E aí o que surgiu, na maioria da cabeça do pessoal, é justamente falar sobre um pouco de teoria musical, enfatizar a importância de ter esse conhecimento. A gente não está na expectativa de produzir uma orquestra ou um coro de profissionais, mas a nossa expectativa é que o nosso canto como igreja seja cada vez um louvor melhor, que comunica bem o evangelho, que comunica bem o evangelho entre nós, que comunica bem o evangelho também às pessoas que visitam as nossas comunidades, e assim possam ser tocadas por esse evangelho que é também anunciado através da música. Então, foi muito bom estarmos expostos hoje à noite a esse conhecimento básico, e agora a gente tem que arregaçar as mangas e pensar quais são os próximos passos. Por isso, eu mais uma vez enfatizo, o Conselho de Música do nosso Sínodo está procurando novas pessoas, novos integrantes para colaborar. Então, se você tem interesse em colaborar, fazer parte deste conselho, entre em contato e para entrar em contato dá para conversar com o seu pastor ou pastora, que ele entrará em contato comigo ou com o Ernesto, então, para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto.
É isso aí mesmo. O que o pastor está falando, eu estou à frente do conselho como coordenador há muito tempo. E eu estou meio desgastado, então eu quero que as pessoas venham e dizer, não, eu aceito, eu quero tocar daqui para frente. E 10 anos não é pouca coisa, né? Então é bastante tempo e aqui o Conselho de Músicas funcionou muito bem durante todos esses anos, a equipe sempre foi boa e está precisando fazer novo, renovado, precisa vinho novo para animar. Ele está meio desanimado, né, vamos dizer. Então, se tiver, a gente realmente quer que apareçam líderes musicais, inclusive se é uma pessoa que é musicista e toque bem um instrumento, vai ser bem bom, vai ser melhor do que eu que não toco nada, né? Então, por isso que eu acho que realmente esse conselho precisa ser renovado. Então, a gente espera que apareçam pessoas que, sim, que queiram colaborar. Até porque conselho é sempre pensar em música coletivamente, né? Eu acho que é sempre legal se envolver, pensar. Eu acho muito legal os trabalhos de conselho de música que nós temos na SLP. E pegando um gancho da fala do seu Ernesto, para eu também mostrar os materiais, eu quero só dizer que, eu não toco nada. Ou antes o seu José comentou que ele lê partitura, ele consegue identificar as notas, mas de ouvido ele é muito bom. Não vamos nos menosprezar, não. A teoria musical é muito importante. Eu vou sempre defender ela, e eu defendo ela o tempo todo, mas ela é uma das habilidades. Ter um bom ouvido musical é algo incrível e é algo que a gente tem que valorizar. Sinta-se muito feliz pelo seu ótimo ouvido musical. E o seu Ernesto disse que não toca nenhum instrumento, eu não o conheço, mas cada um com os seus dons, com certeza, tem muito a contribuir. A teoria é uma dessas partes e que só ajuda, mas não é maior nem nada disso. Ninguém é mais ou menos músico por causa dela. A gente quer usar ela só para poder fazer com mais qualidade, incluindo mais gente. E não é porque, é melhor. Não, sintam-se felizes com o trabalho que vocês já fazem. Eu quero indicar, então, alguns materiais que a gente tem. Um exemplo são os vários materiais que a dona Isolde Mor Frank elaborou já de teoria musical. Ela é da nossa igreja, da igreja luterana, e tem um material dela bem legal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um material que está disponível online gratuitamente. É um livro, material didático que tem vários temas bem tratados, e daí se você entra tem vários slides já prontos. Então, para alguém que queira trabalhar com música nos seus grupos, tem um material bem já organizadinho, sabe? Bem feito, já com material para aplicar num ensaio de coro, por exemplo. A gente aqui já fez essa experiência também de estudar a teoria no início do ensaio, 10 minutos. Gente, a diferença que tem isso no coro, não precisa parar tudo e ficar 5 horas seguidas. A gente não tem essa realidade nas nossas comunidades, mas pequenas doses fazem uma grande diferença. Então, esse material do ABC da Música, da Dona Isolde Mor Frank, é um material bem legal que eu indico, tanto para a gente estudar individualmente, mas também para quem quer aplicar e mostrar isso para os seus grupos corais. Para quem já tem o conhecimento básico de música e quer aprofundar, porque às vezes é a realidade de algum de vocês também, tem todo esse material de percepção musical, que é bem legal. Ele é um trabalho todo de prática auditiva, mas que não é só de audição, mas de escrita de partitura, que leva a nossa compreensão de leitura de partitura para um outro nível. Ele é um material para estudo individual mesmo, tem todos os áudios disponíveis junto, é bem legal. É um material que eu usei muito já para estudar, uso também com alunos, vale a pena. Sempre é legal a gente consultar para alguns conceitos e tal, dicionários de música, dicionários específicos, né? Os conceitos que a gente falou hoje também são desse aqui, só para não deixar passar. E para a galera da harmonia, quem toca violão, tudo mais,
vale a pena entender o que a gente está tocando para a gente poder simplificar, para incluir nossos alunos, ou para a gente poder elaborar quando a gente quer mudar o tom, enfim, vale a pena entender de harmonia. E falar de harmonia, não tem como não usar o material do Ian Guest, é a referência mais legal que nós temos. O material dele de harmonia prática, método prático, é em 2 volumes. É um material bem didático, bem fácil de estudar sozinho também, mas em grupo. É outro material que eu super indico. E, gente, vamos falar de teoria, vamos compartilhar. Nós somos uma igreja, estamos aí para fazer coisas em conjunto. Eu também estou disponível, assim, sempre que alguém quiser conversar, tirar uma dúvida, mandar uma foto. Essa aqui é a nota sol mesmo, sabe? Já que essa semana a tarefa é treinar a nota sol. Estou aí para isso também. E tem muita gente da nossa igreja que acredita em educação musical e a gente é parceiro nisso, né? Nós somos uma única igreja e que alegria é quando a gente pode trocar e aprender mutuamente, tá certo? O que precisarem, eu tô sempre aí disponível. Então, muito obrigada pela paciência de vocês e estamos por aí. Então, passo a palavra de volta, acho que é para o pastor Alexander. Daniela, antes de realizarmos o encerramento, mencionastes a educação, alfabetização das crianças, alfabetização musical, mencionastes também a alfabetização, ensino de música durante o ensino confirmatório. Eu gostaria que você talvez dissesse um pouquinho mais que mudanças você percebeu no canto da comunidade que investe na educação musical. Você trabalhando em 3 comunidades, se elas estão investindo na educação musical, o que você percebeu? Uau, olha, são muitos os impactos. Primeiro, eu posso dizer que eu sou fruto de um trabalho de educação musical comunitária e o fato de alguém, né, ir estudar, fazer mestrado em música e estar atuando em comunidade, eu acho que já é sintomático. Porque quando você envolve as crianças, jovens, adolescentes, enfim, na prática musical, numa prática musical consciente, você faz com que essas pessoas entendam o sentido de fazer música em comunidade. E isso tem um impacto que extrapola muito assim, a realidade só do canto comunitário. Mas especificamente, isso tem permitido a gente experimentar, cantar coisas a vozes com a comunidade. Isso tem permitido a gente fazer mais cânones durante o culto. Isso tem permitido a gente ter grupos gigantescos tocando em alguns cultos. O nosso pastor aqui da Velha Central, às vezes, quase não tem espaço, mas ele é parceiro da música. Eu acho que todas essas pequenas ações, assim, impactam. E é muito legal de ver também as pessoas que não fizeram aula de música, digamos, a outra geração. Ela sente um orgulho da prática musical daqueles jovens que estão fazendo, né? Eu acho que o impacto vai além das pessoas só. Quando a gente tem um coro cantando na frente da comunidade e que tem bastante gente, que tem jovens, que tem crianças e que a gente vê uma evolução nisso, a comunidade sente orgulho. A mãe daqueles jovens, claro, mas não só. As pessoas se sentem parte dessa prática musical como um todo. E, especialmente, eu acho que faz com que a comunidade queira cantar mais. Músicas diferentes, músicas novas. E daí, nos cultos, eu levanto e, essa música é assim. Eu tenho muita mania de ajudar a aprender uma música nova com gestos. Eu uso muito Manosofa. A comunidade fica empolgada. E por isso que eu falei algumas vezes na minha fala, e eu costumo falar muito isso, de que a comunidade gosta de cantar bem. A comunidade adora cantar vozes. E eu acho que isso vem também com uma educação musical que é de todos, sabe? Um outro exemplo, só para não deixar passar, é o livro de canto. A gente sabe que ele é pesado, a gente sabe que ele é caro e que muitas vezes não é a realidade das comunidades por conta disso. Na Velha Central, cada um comprou um livro de canto e deixou na igreja. Foi assim que a gente botou livros de canto na comunidade.
Isso por quê? Porque é uma comunidade que entende o valor da música. Cada um comprou um livro de canto para deixar na igreja. Assim, a gente rapidinho tinha o livro de canto que precisava, porque não é uma comunidade com dinheiro sobrando nem nada disso, mas é uma comunidade que aprendeu a entender a importância da música e investe e compra brigadeiro para a gente comprar instrumento musical e todas essas coisas. Eu acho que quando a gente envolve a comunidade no processo, a gente só ganha, né? Quando não é só de alguns, quando é de todo mundo se sente parte, se sente pertencente, como você falou mais cedo também. São esses os impactos assim que eu vivencio por aqui. Claro que a gente ainda está num processo, a gente ainda quer muito mais, né? Não está tudo resolvido, nem tudo perfeito, não. Mas a gente está dando alguns passos e isso já nos alegra muito. Excelente, obrigado também por compartilhar esta estratégia para se conseguir os novos inários. O Altair, eu acho que está Sim, querendo eu falar algo. Por favor, posso Altair. falar algo? Me permite, então, um pouco demorou para eu entrar, caiu a luz aqui, aí acabou complicando um pouco. Mas eu devo dizer ali, né, que o Ernesto falou 10 anos, né, que ele está à frente, né, eu acho que merece só elogio, né, todo esse tempo, né, e o Alessandro, que chegou agora também, eu acho que estão fazendo o máximo, né, deve ser dito isso, né, por os dois, principalmente lá, né, na música. É claro que houve agora esses 2 anos de pandemia ali, daí acabou o seminário não acontecendo tal, né, mas eu acho que sempre teve, né, um incentivo por parte do Conselho de Música para que realmente acontecesse algo, né? Isso deve ser dito também, né? Deve elogiar, né? E se ficar mais 10 anos, eu acho que é de bom grado, né, da minha parte, né? Mas é lógico, né? As comunidades, as paróquias, né, devem também os seus representantes, né, ter mais interagir, participar. Eu acho que aí o conselho também consegue trabalhar melhor, motivar, ser mais motivado a trabalhar também. E outra coisa que eu queria falar nesse momento, a pergunta, né? Eu toco sax, o sax é mi bemol. Então, ele por exemplo, 5 tons acima, né? Então, a partitura desse livro, ele quebra, né? Para tu traduzir, né? Eu não sei o oboé se ele é a mesma ou ele também tem. Então, aí eu me quebro bastante, né? E teria uma solução mais prática, eu pediria para a professora lá. O livro de canto, como o próprio nome já diz, ele é pensado especificamente para o canto da comunidade. Quando a gente inclui instrumentos, em geral, a gente espera que sejam feitos arranjos específicos. Eu, por exemplo, no meu grupo da comunidade do centro, o grupo Pistinai, eu tenho 2 saxofones, um alto e um tenor. Então, eu escrevo especificamente para eles o arranjo e daí eles ganham a partitura já transposta. Eu acho que a grande questão é que o livro de canto ele não está nos tons e não tem os arranjos já prontos, porque ele é o livro de canto. Esse é o material da comunidade. Ele não vem com arranjos, porque cada comunidade é uma, né? Eu acho que não seria completamente viável a gente ter tudo isso padronizado como arranjos, porque tem comunidade que tem violino, tem comunidade que tem oboé, tem comunidade que tem guitarra, tem comunidade que tem saxofone. Então, são muitas partituras. O caminho mais fácil, no seu caso específico, eu não sei se você toca com um grupo ou se você toca as melodias, se você toca sozinho, seria um trabalho de edição de partitura. Então, não tem algo pronto nesse sentido, mas que se você, por exemplo, utilizar um editor de partitura que é no computador, a gente faz em 5 minutos uma partitura dessas já transposta. Mas respondendo assim, não é um descaso, nem nada disso. É que esse é o livro de canto, não é o livro do sax. Só que a gente acaba usando porque a gente não tem em todas as comunidades alguém que faça um arranjo específico, o que é uma pena. Eu sei que a Obra Acordai está começando a escrever todo esse material a vozes. Em breve vai ter também alguns arranjos já por parte da Obra Acordai. E imagino que dessa vez vai sair também si bemol e mi bemol, que foi um pedido que surgiu. Não é um material que tem pronto, mas quando estiver pronto, com certeza vai ser bastante compartilhado e vai chegar até as suas mãos. Por enquanto, é sempre esse processo.
instrumento transpositor tem disso. Minha irmã é clarinetista, sempre que a gente toca, a gente tem que escrever para ela. Então, é um processo, mas que faz parte da nossa diversidade. Que bom que a gente é diverso, né? Já pensou se fosse todo mundo igual? Obrigado pela Imagina. explicação. Não sei, não te trouxe uma solução, mas só para entender um pouco da Não, grande demanda, né? É complicado. eu leio a partitura, porque você não aprende a tocar sax, né? Mas aí eu não consigo fazer a tradução, né? Aí eu me quebro, né? Eu toco, é mais pessoas que tocam, não é só eu, né? Mas aí tem instrumento que toca realmente como está o inário, né? As notas, aí Sim, fica mais fácil, né? Então, essa dificuldade. exato. É uma Aprovei- dificuldade. aproveitando a oportunidade, né? Vou fazer uma pergunta difícil, tá ok? Por Obrigado. favor. Altair, você vai fazer uma pergunta difícil agora? Não, eu fiz pergunta difícil, aproveitei a tá. oportunidade, né? Ah, tá. Não, eu achei que Tá agora bem. vinha uma mais difícil. Eu tava até me Não, preparando. não. Essa para mim é difícil, e tu respondeu, é exatamente Ela é Sim. difícil mesmo. Mas não, achei que vinha uma pior. Eu até tava aqui, Não, ó, não. nervosa. Não é só tão carrasco, não, Sim. assim. Sim. Não, foi bom que foi mencionada a obra Acordar. Para quem não sabe, é uma obra que existe dentro da nossa igreja, de instrumentos de sopro, especialmente instrumentos de trompete, trombone, que não usam a clave de dó, né? Que não são instrumentos em dó, que precisam transpor. Então, está sendo elaborado um material pela obra Acordai, para que esses outros instrumentos, incluindo o saxofone, também possam ser agregados ao livro de canto. E o nosso Conselho de Música aqui do Sino do Rio Paraná fez uma contribuição também financeira, enviando isso para o pessoal que está organizando esse material. Então, nosso desejo também é, como conselho, agregar esses outros instrumentos que fazem parte aqui da vida das nossas comunidades. Minha gente querida, estamos chegando ao horário das 9h10. Eu tenho que tirar uma foto também do nosso grupo, para que isso depois seja devidamente publicado, divulgado pelos canais de comunicação do Sínodo. Então, eu peço para quem pode abrir a sua câmera nesse momento, sua câmera de vídeo, e eu vou tirar, então, a foto. Eu não sei fazer isso com o computador, eu só vou fazer isso com o celular, então eu vou aparecer na foto com o celular. Quem puder, já abre aí a sua câmera de vídeo. Se você quiser, eu faço um print por aqui e te mando também, pastor. Acho que vai ser melhor, porque senão eu vou ficar escondido atrás da minha câmera. Tá certo. Então, sorriam. 3, 2. Prontíssimo. Eu acho que deu certo. Deixa eu confirmar aqui para eu não. Não deu certo, não. Eu fiz besteira. Desculpa, vamos ter que fazer outra. Preparados? Sorriam. Para onde tá indo? Não tá querendo salvar? Ih, ofereci e não consegui ajudar, pastor. Eu vou tentar aqui com o meu celular, então. O sorriso. 3, 2, 1. Mais uma para garantir. Excelente, está registrado. Convido para uma oração final e bênção. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho que gera comunhão, a boa notícia de Jesus Cristo, que gera comunidade, pessoas com diferentes dons servindo umas às outras. Em especial, hoje lhe damos graças pelo dom da música, pela oportunidade de cantar ou tocar
e ajudar a comunidade a entoar o seu louvor e gratidão a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela nossa palestrante, pelo conhecimento que ela compartilhou conosco. Pedimos para que esse conhecimento seja levado adiante e que nós, que temos este dom da música, que nós, nas diferentes comunidades, nos sintamos animados, animadas a levar o conhecimento adiante, aperfeiçoar este dom de música que o Senhor nos deu e assim, como comunidades evangélicas, anunciar através do canto a boa notícia de Cristo Jesus. Assim pedimos humildemente. Amém. E a bênção é um canto, eu não vou me atrever a cantá-lo, pois é um canto, deveria ser algo comunitário, né? Mas eu quero ler essas palavras de um canto de bênção que encontramos no nosso novo livro de canto da ESLB, e o texto diz o seguinte: abençoa, Pai Celeste, o teu povo, em graça e amor. Com o teu vigor, reveste nossos corações, Senhor. Tua face volta a nós, dá que ouçamos tua voz. Deus triuno, a ti louvamos, tua glória proclamamos. Amém. E assim desejamos uma boa noite, uma boa semana a todos e todas. Mais uma vez agradecendo também a presença da Daniela, lá de Santa Catarina, Blumenau. E, como eu disse, esse material vai ser disponibilizado em breve pelo YouTube e que a gente possa, então, compartilhar com outras pessoas. Boa noite. Em nome do Conselho, então, uma boa noite a todos. Obrigado, pastor Alex, por essa força aí. A professora Daniela, obrigado. Blumenau de Himmelblau, né? E o pastor Afonso também, nosso sinodal, pastor sinodal e demais. O Altair também faz parte do Conselho de Música. Beleza, Altair? Então, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite.